Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe um especialista em filmagem, é um filmmaker, ele é influenciador, um dos maiores aqui de Jundiaí, e ele trouxe um patrocínio aqui, meus amigos, vocês não estão tendo noção disso. Mas antes disso, deixa eu apresentar meu amigo Thiago Yuri. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Galante. Para mim, a honra é minha, né, de poder participar desse podcast. E já me sinto em casa, né? Já me sinto em casa, inclusive com esse patrocínio só que a gente ali, trouxe. Só abre para... Vamos deixar eles com vontade, ó. Olha isso. Palácio do Forno, eles sempre me acompanham e eu não podia deixar de apresentar para vocês, né? O que você achou? Não, perfeito. E o cheiro? Na verdade, ainda bem que não tem cheiro na cama. Na verdade, eu tô esperando o programa acabar logo. Vai ser 5 minutos pra gente comer aqui. É isso. Brincadeira à parte, obrigado aí ao Palácio do Forno, as meninas, o nome delas? É a Manu e a Jéssica. Manu e Jéssica, obrigado, vai ser... Eu quero trazer vocês aqui, tá bom? Vamos combinar. Vamos combinar com elas e trazer elas. Elas têm uma história top de crescimento da empresa dela, e hoje elas são uma das melhores de delivery e receberam a premiação como melhor esfirraria do ano pelos melhores de Jundiaí. Então elas são bem reconhecidas aqui na região. Legal, já vou deixar o telefone delas aqui, 11 9 3377 4007, Palácio do Forno. Bora começar? Bora começar? Então, vamos lá. Chefe, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: como tudo começou? Como você entrou nessa vida de influencer, de filmmaker? Como que foi o start de tudo isso? Cara, na verdade, vamos lá. Como começou? É até engraçado falar, mas o Thiago Yuri, ele já era conhecido no meio cristão, né? Então eu comecei pelo mundo cristão, minha família é cristã. Eu sempre ministrei, sempre viajei fazendo missão. E teve um tempo da minha vida em que eu decidi mudar para o profissional. Sair um pouco da parte religiosa e passar para um pouco profissional. E aí, numa situação da minha vida, eu comecei a treinar. Comecei a gravar vídeos treinando, e aí comecei a motivar pessoas que eram do mundo cristão, que não tinham o entusiasmo de ir para uma academia, me viam treinando e falaram assim, eu também vou começar a ir. E aí as pessoas começaram a me ver como uma influência ali no meio cristão para ir para academia. E aí, como eu vi que começou a dar certo, eu já era conhecido na época, então eu comecei a incentivar as pessoas a cuidar do seu corpo. E aí, como começou a crescer o engajamento, começou a crescer o conhecimento, e aí foi aonde, no final do ano passado, eu decidi entrar no meio do influência, como influenciador. Aí eu repaginei todo o meu Instagram, mudei ele todo para um Instagram mais profissional, e comecei a trabalhar como influenciador, onde eu consegui patrocínios, parceiros, comecei a divulgar outras marcas, e estamos aqui só crescendo, desde uma decisão difícil, porque não foi fácil para começar, acho que para todo começo é complicado, mas inclusive uma ênfase que eu gosto de falar muito, quando eu decidi entrar nesse ramo de influenciador, que não é fácil você entrar, eu pedi ajuda para algumas pessoas e todas elas falavam, não, cara, eu acho que isso não é para você não tem cara para isso, acho que você não vai se dar bem com as câmeras e não sei o quê. E aí uma única pessoa foi lá e falou assim, cara, eu vou te ajudar, eu vou pegar e vou abrir a porta para você. E ele pegou e me ajudou, que foi o Davis. O Davis, inclusive, gravou aqui com você. Sim. E ele falou assim, cara, eu acho que você tem um potencial. E aí ele começou a me dar alguns conselhos, começou a me direcionar, começou a me apresentar algumas parcerias, e hoje tô aqui. Esse cara é extraordinário. Ele é incrível. Tem uma história de vida. Gravar com ele, não fica sem rir um momento. Exato. Ele traz uma alegria pra você incrível. E aí, daí em diante, eu comecei a trabalhar com isso. Eu já gravava vídeo na igreja, e aí, como eu já tinha essa experiência com os vídeos, ano passado eu tive um problema financeiro e eu tive que me reinventar. E nesse se reinventar, uma pessoa falou pra mim assim, cara, por que você não grava vídeo pra internet, ou grava vídeo de comercial, pra empresa e tal? Eu falei, cara, é verdade.
E aí eu peguei, investi, comprei alguns equipamentos e comecei a gravar. E aí foi onde eu comecei aperfeiçoando, fui estudando, fui conhecendo, fui aprendendo sobre edição. E aí foi aonde, no final do ano passado, nasceu a Yuri Filmes. Que é hoje a gente cobre eventos, casamentos, festas, palestras, fazemos vídeos pessoais, vídeos institucionais, comercial. E como eu sempre tive no meu coração, a Yuri Filmes ele veio para criar momentos, né, criar histórias. Então veio todo esse processo até chegar aonde eu cheguei hoje. E pretendemos crescer mais e mais, né? Não tenho dúvida. Tanto como influenciador, que não é fácil. É um ramo que está sendo bem disputado hoje, principalmente em Jundiaí. Mas graças a Deus, os influenciadores têm se juntado bastante, né? Houve um movimento aqui em Jundiaí em que começaram a juntar os influenciadores e um começou a ajudar o outro, né? Então hoje, graças a Deus, os influenciadores não vê os influenciadores como competição ou como disputa, mas ele sempre vê a oportunidade de um estender a mão para o outro e ajudar. Então, esse ano mudou muita coisa em Jundiaí, graças a Deus. Jundiaí tem bastante evento, tem bastante oportunidade para isso. Então, acho que é o que me fez começar tudo isso. Legal. E você continua ainda com uma base cristã? Eu acho que quando a gente vem de uma base cristã, a gente nunca deixa de ser. Deixa, né? Nunca deixa. Eu não sigo mais um meio religioso. Entendi. Né? Eu continuo cristão, falo com Deus. Tem momento, inclusive, tudo que aconteceu na minha vida até hoje é como se Deus já tivesse me mostrado que isso ia acontecer. Então, inclusive, algumas cenas da minha vida, é como se eu já tivesse visto que ia acontecer aquilo, né? Então, hoje eu não propago pelo fato de eu estar em alguns eventos, festas, que a própria igreja não aceita, então Sim. Eu não propago mais isso. Entendi. Mas sempre quando eu posso, eu falo de Deus, porque a gente vive isso, cara. Isso. Então, a gente vive a essência dele, nunca deixei de acreditar, nunca vou deixar de pregar sobre ele, mas eu não exerço mais como antes. Entendi. Né? Não exerço mais como antes. Inclusive, foi até um desafio muito grande quando eu resolvi repaginar meu Instagram. Eu recebi muita crítica. Eu recebi muito haters. Eu perdi muitos seguidores na época, perdi muito engajamento quando eu gravei um vídeo falando que eu não estava mais no segmento cristão, que eu estava seguindo agora com um momento secular. Eu acho que toda mudança gera Sem dúvida. Tanto bom como ruim, né? Mas se não fosse Deus ali pra eu crescer, eu acho que eu não tinha chegado até onde eu cheguei. Ele não fazia acepção de pessoas? Não. Quem são os humanos pra fazer? Né? Até hoje é assim e continua sendo. E eu te fiz essa pergunta, na verdade, eu sou católico, mas o nome do nosso estúdio, né, meu e da Andrea, é NDJ, nome de Jesus. E ele é a base. Sim. Né? Então, eu fiz essa pergunta exatamente por causa disso, porque quando você faz uma transição diferente, onde não está no pensamento que as pessoas acham que está certo, acaba entrando o hater, a crítica, os desafios. Eu trabalhei durante muitos e muitos anos com hipnose. Caramba, e as pessoas falavam, hipnose é coisa do diabo. Aí eu falava assim, cara, como que é do diabo se eu ajudo as pessoas a eliminarem seus medos, traumas, fobias, inseguranças, vícios? E aí eu falo, então o diabo mudou de lado. Então, às vezes, a mentalidade das pessoas não consegue enxergar que através do seu trabalho você transforma vidas, você realiza sonhos, você traz a felicidade para as pessoas através da Yuri Filmes. Sim. Né? Inclusive, até hoje, eu sempre falo para os meus amigos, né? O Davis é um deles que eu falo assim, cara, eu não sei o que acontece, mas Deus, ele ama tanto a gente que alguma coisa dá errado aqui, a gente se desespera e daqui a pouco aparece uma luz ali e a gente fala assim, caramba, é Deus, porque não tem explicação as coisas que a gente vive. Então, todo lugar que eu vou, eu sempre falo que todo sacrifício gera um resultado e todo processo tem um propósito, né? Verdade. Inclusive, eu tenho um tema tatuado no meu pescoço que eu falo que só vive o propósito quem suporta o processo. E é o que eu vivo até hoje. Então, todo lugar que eu vou, eu falo que você só vive o propósito na sua vida se você suportar o seu processo. Independente se pessoas vão te ajudar ou não, eu acredito que confiar em Deus e no seu trabalho, no que você é capaz de fazer. Se eu não tivesse acreditado no que... Na verdade, para mim, eu não colocava muita fé. Gravar vídeo, editar vídeo. E hoje é uma das profissões que mais crescem no mundo.
é a profissão do audiovisual. Verdade. Então, inclusive eu tenho amigos que falam pra mim, cara, você tá num ramo que você pode ficar milionário. E o meu segmento hoje, eu falo, cara, eu não quero só ter condições, eu quero mudar a vida de pessoas. Através do audiovisual, eu quero abrir porta para outras pessoas, eu quero ensinar isso que eu aprendi com a vida. Porque hoje eu lido com vários tipos de empresários, e todos eles me dão um conselho, direcionamento, aprendizado. Então tudo isso que eu tô absorvendo deles, eu quero um dia passar para alguém. Né? Inclusive, multiplicar o conhecimento. Multiplicar o conhecimento. Inclusive, eu uso a ferramenta influenciador para trazer a ferramenta como audiovisual. Então eu uno um ao outro. Então tudo se encaixou. Às vezes em alguma parceria que eu não fecho uma parceria completa, eu fecho uma permuta e eu vou lá e ofereço meu serviço como audiovisual. E dá tudo certo. Então, um ajuda o outro. Através da minha divulgação, eu gero ali o recurso, gero engajamento e também gero clientes para eles. Então, uma coisa se une ao outro. E outra coisa que eu acho bacana é que a parte de influenciador, ela te abre portas para você criar projetos. Então, que nem eu tô com um projeto que eu vou lançar agora, que é gravar um vídeo batendo em algumas lojas ou em alguns comércios que muita gente não tem coragem de ir lá gravar. Pessoas que não são vistas pela sociedade. Comércios que são pequenos. E eu quero ir nesses comércios e gravar um conteúdo tanto pro meu Instagram e tanto para eles. Então eu vou gravar um conteúdo para eles, chegar lá e falar assim, ó, posso gravar um vídeo para você? Pro seu comércio, mostrando o seu comércio, e vou gravar um material, vou entregar o material para eles e vou subir também no meu perfil. Então eu quero fazer tipo como se fosse uma série, tipo um collab ali, com essas pessoas sem recursos nenhum. Então eu tenho alguns parceiros que vão entrar comigo para me auxiliar, mas sem recurso nenhum, eles não vão me pagar para isso. Então é uma experiência. Às vezes tem algum empresário que tem medo de investir em um videomaker. É verdade. E tem medo porque teve experiências ruins com outros e não consegue abrir oportunidade para alguém que ali consiga atender a sua necessidade. Então, eu quero chegar nessas pessoas e mostrar para elas que sim, ainda há gente que trabalha com dignidade e trabalha com seriedade. Não só falar o que faz, mas é executar com excelência, que é o meu propósito aqui hoje em Jundiaí. Claro que através do meu propósito em Jundiaí, abrir portas para outros lugares. Eu já gravei em Minas Gerais, já gravei no Rio de Janeiro. Então, eu quero focar aqui na minha cidade, mas com o intuito de crescer, né? Porque a minha intenção é criar uma equipe de trabalho, ao ponto onde eu consigo fazer o meu trabalho como influenciador, mas eu também consigo atender vários clientes da mesma forma. Quem sabe um dia não ir para uma rede de televisão, por que não fazer um trabalho para uma grande empresa que nem a CIMED. Então, eu acho que o mundo é muito grande e a gente que pensa muito pequeno. Então, a gente tem que começar a pensar de acordo com o que a gente tem no coração. Eu quero ser grande, eu quero ajudar pessoas a chegar no mesmo nível em que eu cheguei e mostrar para elas que quando a gente sonha, a gente tem que correr atrás. É que nem um dia, um rapaz perguntou pra mim assim, inclusive acho que tem até uma trend no Instagram que o pessoal começou a fazer. Em que você é bom de fazer? Qual que é a sua especialidade? Você é bom em fazer o quê? E eu pensei e falei assim, cara, eu sou bom em não desistir. Porque eu já tive vários processos em que muita gente falou assim, cara, por que você não desistiu? Eu já mudei várias vezes de profissão, eu já fui tudo que você imaginar. Desde pequeno, porque eu comecei no comércio muito novo. Quando era pequeno, eu fazia miçanga na escola, e aí minha mãe comprava as coisas, e eu fazia em casa miçanga e eu vendia na porta dos outros. Eu fazia vários chaveirinhos e ia comercializar na rua. Eu pintava guardanapo na escola, aprendi a pintar e eu fazia em casa e saía a vender. Então eu sempre tive esse espírito de comércio, esse espírito de empreendedor. E eu sempre fui tentei com uma loja de multimarca, não deu certo, tentei trabalhar com sociedade com outras lojas, não deu certo, e fui indo. Eu tinha uma loja de importados, trabalhava com linha Apple, perfume importado, perfumes árabes. Eu até ainda atendo alguns clientes, mas não com tanta frequência como antes, porque ano passado eu tive um problema financeiro e aí eu tive que abrir mão dessa loja. E o que me salvou foi onde eu tive que pensar e falar assim, cara, eu tenho que me reinventar, o que eu vou fazer? Entendi. E aí foi aonde nasceu a Yuri Filmes. Eu tive que abrir mão de um sonho, que era a minha loja, onde deu tudo errado, tudo deu errado,
E eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão disso. Vou ter que abrir mão desse sonho e vou ter que me reinventar. O que eu vou fazer? E eu sentado na beira da cama, eu com o celular na mão, eu falei assim, cara, tem muita gente gravando um vídeo e tem gente que não tem coragem de gravar. Tem gente que não sabe posicionar um celular e tal. E aí foi aonde eu falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas. E aí foi aonde eu criei a Yuri Filmes, inclusive a logo que eu tenho hoje. Quando eu montei a logo, a primeira vez que mandaram pra minha logo, eu me arrepiei, porque é sobre o que eu faço. Eu crio conteúdo marombeiro, né? Eu até falo que eu tenho sabor marombeiro, né? Boa. Eu treino, tento, corro, mas eu tô ali. No caminho do resultado, uma hora a gente vai chegar. Mas... E a câmera. E a minha logo é uma lente de uma câmera e o braço de um marombeiro. Que legal. Quando eu vi aquela logo, eu falei assim, cara, é a minha identidade, é quem eu sou. Eu trabalho com audiovisual e é uma coisa que eu gosto, que é treinar. Então, tudo se encaixou ali. Então, a Yuri Filmes, ela nasceu com um propósito. E eu creio que vou chegar nesse nível, vou auxiliar muita gente e criar muitas histórias, né? Que eu acho que a minha maior alegria é quando eu vejo o cliente assistindo o filme e fala, caramba, que é isso? Atingir de uma outra forma, né? É ver a expressão das pessoas e falar assim, meu, era o que eu imaginava ou até mais do que eu imaginava. Então hoje eu procuro conhecer mais, aprender mais, porque eu quero atingir lugares que eu nunca imaginaria chegar. Entendeu? Então eu acho que é essa essência que a gente tem que ter, o caminho que eu tenho, independente no meio religioso ou não, eu continuo com a minha fé e eu acredito que tudo que está acontecendo na minha vida ou até nas pessoas que estão ao meu redor é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Exato. E se um dia eu voltar, né, para o altar, como muita gente já pediu, já falou, por que você não volta? Que sei o quê? Cara, tem um tempo para todas as coisas. Exato. Então eu acredito que esse é meu tempo de criar a minha história, sem pisar em cima de ninguém, sem empurrar ninguém, mas criar ali do jeito que tem que ser. E mais pra frente, se Deus falar assim, agora é a sua hora de você voltar, você vai ter que abrir mão de tudo, eu falo assim, amém, Senhor. Se o Senhor falar assim comigo, eu faço. Só que eu acho que tem muita coisa ainda pra gente viver, né? E uma coisa que eu falo muito, chefe, é assim, isso são palavras minhas, tá? As pessoas, elas se prendem muito na religiosidade. Sim. E aí, elas entendem que o que você tá fazendo não é o correto porque não tá ali, não tá assim. E, cara, eu falei isso há pouco. E você tá transformando vidas através da sua arte, né? Vamos resumindo, seria uma arte. E baseado, você falou há pouco da CIMED. Tu conhece o Dieguinho? Conheço, eu estive com ele. Eu sou amigo da mãe dele, inclusive. A Kátia? A Kátia é minha Mora amiga. Ela foi pra Alemanha agora. E antes dela ir, a gente conversou e eu fui numa palestra dele. Eu já conhecia ele da época da padaria. Da Pandoro, né? Quando eu vi ele palestrando sobre todo o processo em que ele teve, eu falei, cara, olha a idade que ele tem. Exato, é sobre isso. Olha a estrutura que ele criou. E uma coisa que ele falou pra nós, ele falou pra mim também que ficou muito marcado, é que não é sobre o resultado que você vai entregar, mas é o quanto você está disposto a correr atrás desse resultado. Porque ele não só hypou os personagens da Pandoro, ele não só se desafiou a fazer, porque a proposta que a CIMED mandou para ele era uma proposta inagualável. Bater mais de 1 milhão em 6 meses, se eu não me engano. E ele bateu menos de 6 meses, ele bateu 1 milhão no TikTok do João. Então, assim, cara, você olhar pra ele, você não dá nada. Mas na hora que você vê ele agindo com o celular na mão, você fala, esse cara é um crânio. Quando ele sobe os vídeos, você nem imagina o que ele tá criando. Exato. Ele tira umas pérolas que... E aí, pra mim, foi um prazer muito grande estar com ele aquele dia, conhecer ele pessoalmente, conversar com ele, porque ele trouxe uma visão pra mim que eu falo, cara, eu acho que tem muita coisa grande ainda pra gente atingir. É a gente que se limita. Exatamente. A gente que se limita. E eu falo muito, porque eles moram... Ele hoje não mais, né? Mas a Kátia mora no meu condomínio, aqui no Chácara Inclusive, Primavera, ela falou pra mim. Né? E aí, o que acontece? Eu falo muito sobre a oportunidade e o preparo. Né? Então, ele foi lá no The Wall e o cara se apaixonou por ele e falou, não, eu quero você. Se você não tem o que você falou, eu puxei esse assunto por causa disso. Se você não tá lá com um equipamento
que tem um investimento, se você não está estudando, se você não tem um preparo, entende isso, aquilo, a oportunidade vai bater na sua porta e falar, e agora? Não deu, não vou conseguir. Sim. Então, eu acredito muito nisso, cara. Quanto mais você faz, mais as pessoas estão ali, né? Olhando, observando, e de repente vai dar um match ali, vai dar... não é sorte, cara. Vai dar a oportunidade no momento certo. Inclusive, eu falo que na minha jornada eu perdi muitas oportunidades. Por quê? Quando era do meio religioso, eu tinha recebido muitas oportunidades secular. Trabalhos grandes. E eu não quis por causa do meio religioso. Então, quando eu decidi desvincular um pouco isso para o meu profissional, eu tomei uma alavancagem muito grande. Só que tem uma hora que a gente toma muitas decisões erradas. E o que me fez quebrar ou dar errado foi o orgulho. Entendi. É uma coisa que eu tive que tratar muito. Hoje eu não consigo ter problema com pessoas. Se eu tenho um problema com você, eu espero um tempo... Depois eu falo, cara, eu errei. Ou se eu errei ou se eu não errei, cara, eu reconheço. Eu não posso ficar sem você. Eu não posso perder a sua amizade. Eu preciso de você aqui. Preciso que você me veja. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é você ter pessoas que têm um ressentimento contra você. Eu acho que isso te trava. Eu acho que isso a energia não flui. Não flui, você fica com aquilo no coração. E se você vê a pessoa, você fica... Cara, eu queria estar com essa pessoa. Eu queria que essa pessoa se conectasse comigo. Pô, agora eu tô crescendo. Eu queria que essa pessoa crescesse junto comigo. Então eu evito muito essas coisas. Só que eu acho que o processo do crescimento, às vezes é necessário a gente abrir mão de algumas coisas. E eu acho que nesse período da minha vida... Por causa de decisões erradas, eu perdi muita oportunidade. Muitas oportunidades. E agora, esse ano eu completo 30 anos. Não parece, mas eu completo 30 anos. E eu falei, cara, quantas vezes mais eu vou ficar esperando algo dar errado para eu ouvir as oportunidades que estão ao meu redor? Porque às vezes o que vai dar certo, às vezes é o que está no meu coração. Que para mim é o que está no meu coração. Mas às vezes não é o que Deus quer ali para nós. Mas às vezes o que vai dar certo é o que pessoas estão ao nosso redor e eles oferecem uma oportunidade para nós que eles sabem que vão dar certo. E às vezes é necessário a gente abrir mão um pouco dos nossos sonhos e acreditar no que pessoas estão nos propondo, porque através desse projeto ou desse plano é onde a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos. Então hoje eu não abro mão de oportunidades. Eu já perdi muitas oportunidades. Então hoje eu abraço todas elas. Se tá ao meu alcance ou se não tá, eu dou um jeito, eu vou atrás. Que nem mês passado eu recebi uma proposta de trabalhar com um americano, um trabalho que você fala assim, caramba, trabalho 4 horas por dia para ganhar em dólar. Putz, sensacional. Mas a gente tinha que ter um inglês. E eu posterguei muitos anos da minha vida para aprender o inglês. Eu tive várias oportunidades e eu não fui. E aí quando eu vi essa oportunidade indo, eu falei assim, não, acho que agora já deu de perder oportunidades. E aí eu falei, não, eu vou atrás. E aí fui atrás, vou começar a aula de inglês, vou aprender, eu falei, eu vou até fazer um desafio no meu Instagram, eu vou acompanhar o meu processo do meu ensinamento do inglês, e ano que vem eu quero pisar em outros lugares, então a gente tem que correr atrás, não adianta a gente ficar esperando chegar. Verdade. A gente tem que ir atrás. Se eu já tivesse pronto, tivesse me preparado antes... Eu tinha abraçado uma oportunidade muito grande para mim. E eu acredito que muita gente é assim também. Medo de dirigir. Eu não vou tirar a habilitação porque eu tenho medo. Porque às vezes sofreu um trauma ali, num trânsito com alguém. Eu não quero dirigir, não presto para isso. Não, eu acho que a gente tem que perder isso. Esse medo, ter a sensibilidade de... Às vezes tem oportunidades que vai vir que a gente fala assim, caramba... Não vai voltar mais. É sobre isso. E é como uma flecha. É a história do cavalo selado, né? Não volta mais, não volta mais. E hoje o Thiago, que passou por muitos momentos difíceis, ele se estruturou em aprender mais, ouvir mais e falar menos. Porque antigamente eu queria falar muito para os outros. Eu sei, eu faço, eu aconteço, e hoje não. Hoje eu ouço pessoas que são mais novas que eu. Eu fico assim, caramba, cara. A gente aprende com todo mundo, né? Inclusive eu tenho os meninos que hoje trabalham comigo, que eu faço trampo pra eles, de audiovisual, eles são mais novos que eu. E os caras já bateram mais de 1 milhão. Eu falo, não, os caras ouviram mais, aprenderam mais, abraçaram oportunidades.
E é esse tipo de pessoas que a gente tem que ouvir também. Não é porque a pessoa é mais nova que você não vai ter um conselho ou um aprendizado ali que você não vai aprender, que você não vai crescer. Hoje em dia, a conhecimento é tudo na nossa vida. Então hoje eu ouço pessoas mais novas, pessoas mais velhas, entendeu? Então a gente tem que se estruturar e se readequar ao ambiente em que a gente está. Então, tanto pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas que estão crescendo ou estão perdendo ou estão ganhando. Então a gente tem que saber onde a gente pisa. Então vamos lá. Isso é importante que você acabou de falar. E há pouco você falou que quebrou algumas vezes, que você fez um pouco de tudo. E me veio a palavra se reinventar. O que significa isso para você? Como é que você consegue colocar isso na internet, né? Quantos seguidores você tem? Qual que é o teu @? E vai seguindo essa linha de raciocínio. Vamos lá. Hoje eu tô com 25.700 seguidores, né? Meu Instagram é Thiago Yuri Oficial. E reinventar para mim é a palavra que me reside em tudo. Porque eu tentei várias vezes em vários âmbitos, já tentei em várias áreas, já tentei naquilo que eu gostava, naquilo que eu não gostava, naquilo que eu achava que era certo e que não era, aprendi, desaprendi. Então assim, eu acredito que reinventar é quando é como se fosse o plano B. Você acredita muito no plano A, mas você deposita tanta confiança no plano A que você às vezes esquece de planejar um plano B. E aí, às vezes, nesse meio tempo em que alguma coisa dá errado, você não sabe para onde correr. E é onde você tem que se reinventar. Do nada você tem que buscar uma estratégia para que você não pare, para que você não desista, não largue tudo e fale, não, agora acabou. Não, você vai se reinventar. Eu tive vários segmentos em que já trabalhei CLT em várias empresas, já vendi, já empreendi, tive sócio, desfiz sociedade, quebrei 2 vezes. E quando eu quebrei a última vez, que eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Só que quando eu parei para analisar a minha situação, eu tinha 2 opções apenas. Ou eu largava tudo e sumia, ou eu montava uma outra estratégia ali do nada, com alguma coisa que eu sabia fazer, não com tanta excelência, mas que eu poderia arriscar e tentar. E aí eu falei assim, cara, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de editar, eu gosto de montar, porque eu não arrisco isso. E algumas pessoas já tinham falado para mim sobre essa área. E aí onde foi que eu falei, cara, eu vou me reinventar nisso. E eu peguei pouco que eu tinha, investi em alguns equipamentos e comecei a gravar pessoas aleatórias, comecei a gravar comércios, comecei a gravar amigos, comecei a fazer vídeos sem muita qualidade, e aí eu fui melhorando, fui pegando qualidade, fui aprendendo com alguns amigos que já estão na profissão já há muito tempo, e aí eu fui lapidando, até que um dia alguém falou pra mim assim, cara, do que quando você começou pra onde você está, você já melhorou muito. Evolui, né? Evoluiu muito. Só que eu não me prendi a isso. Porque às vezes é bom pra ele, mas não é ainda bom pra você. Então hoje eu procuro sempre melhorar, sempre aprender, sempre crescer. Porque quando você se reinventa, você não vai parar. Quando você chega num nível, eu tô quase. Não, a gente não nasceu pra ficar no quase, a gente nasceu pra avançar. A gente nasceu pra gente ir além. Nada de mediano, né? Nada de mediano, nada de momentâneo. Eu crio momentos, sim, mas eu não vivo momentos. Então assim, eu falei, cara, eu vou aprender mais, eu vou chegar em pessoas e pedir ajuda. E o que mais me modificou é que eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Que tem a ver com orgulho. O orgulho, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. E eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E quando eu pedi a primeira vez, eu tive um não. A segunda, eu tive um não. Eu falei, cara, quantas vezes mais eu vou pedir ajuda e eu vou ter não? Eu falei, cara, eu não vou desistir por causa disso. E eu fui tentando. E até que um dia eu recebi um sim, eu falei, cara, eu vou aproveitar esse sim. E aí eu falei, cara, então eu vou pegar tudo que eu tenho e vamos fazer. E aí comecei. E aí eu conheci um editor daqui de Jundiaí,
eu fiz amizade com ele, comprei uns equipamentos com ele. E eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que é uma coisa que você não deve fazer com quem você conhece, mas eu preciso que você me ajude a melhorar minhas edições, preciso que você me ajude a melhorar as minhas captações. E aí foi aonde eu fui reinventando. É o famoso plano B. E o plano B tá dando muito certo, graças a Deus. Meu plano A foi por água abaixo. Deu tudo errado. Só que eu falei, cara, eu acho que o plano A já tinha muita concorrência. Sim. Não que o plano B não tenha tanto, mas o plano B tá crescendo tanto no mercado em que tem empresas de marketing de audiovisual que não estão dando conta de atender seus clientes. E aí é onde a gente chega para complementar esse trabalho e atender todos os públicos. Então, hoje, reinventar... E se eu tiver que me reinventar de novo, eu tô pronto para isso também. Porque eu acho que quando você aprende a se reinventar uma vez, você não se limita. Eu não tenho dúvida. Você não se limita. Então eu acho que se eu pudesse hoje dar um conselho na vida pra mim lá no futuro, eu falava, cara, mesmo que você quebre, mesmo que você dê errado várias vezes, não se limite a se reinventar. Que eu acho que, assim como um dia na pandemia, os empreendedores tiveram que aprender a trabalhar com delivery. Exato. E bem restrito, onde muitas empresas nasceram no delivery, né? Exato. Eu já ouvi bastante histórias de empresas que se reinventaram no delivery. Empresários grandes, empresários, comércios enormes que tiveram que começar do pequeno. E hoje são grandes empresas. Então acho que o reinventar é aquilo que te pega de surpresa. Mas você está disposto a colocar o checkmate e falar assim, não, eu vou atrás. E eu acho que o plantar gera uma colheita em que, se você coloca expectativa não no que você faz, mas no que você acredita, eu acho que tem tudo para ter uma grande colheita. Legal. E assim, quando o convidado vai falando, a minha mente vai borbulhando. Você falou da história do plano A. Cara, eu tava analisando o seguinte. Imagina o seguinte. Eu tenho quase 2 metros de altura. E vamos supor que meu plano A fosse ser jockey. Corredor de cavalo. Cara, não ia dar certo. Porque tem que ser baixinho, tem que ser leve, tem que ter lá a estrutura para aquilo. Então, entra naquele processo da insistência e persistência. Sim. Se você insiste muito naquilo que você acha que é o seu sonho, que vai dar certo, mas o vento não está a favor, você só está perdendo tempo. Sim. Né? Então, o importante, pegando o seu gancho, é você pegar o aprendizado do que deu certo dentro do errado, né? Não repetir o padrão e criar novos caminhos, como é o que está acontecendo contigo agora. E eu vejo o lado da internet de uma forma muito grande, porque tem muita gente que não conhece o processo, como você falou no começo, tem medo. E esse projeto que você falou de ir nas lojas e apresentar o produto de uma forma, no primeiro momento, gratuita, no primeiro momento para fazer a pessoa conhecer, cara, já deu muito certo. Porque outro dia, não sei se chega a ser uma trend, mas eram alguns vídeos que apareciam de uma forma muito, muito forte. 20 pessoas assistiram o meu vídeo. As pessoas estão muito preocupadas com números. Sim. Cara, 20 pessoas é muita gente dentro de uma sala de aula. 100 pessoas é quase ali um auditório, vamos dizer assim. É que os números, a gente fica focado 5 mil visualizações, 10 mil, tá tudo ótimo. A gente tem que pensar o que você falou, no crescimento. Mas dar valor para aquelas bolhas que estão sendo estouradas. E eu falo isso pelo seguinte, eu perdi o meu primeiro Instagram eu vou falar que é um abençoado, porque ele entrou para me sacanear, começou a vender fogão, geladeira, lembra que tinha nos stories ali? Eu acordei, na época eu tava com 13 mil seguidores. Cara, eu acordei e eu vi os meus números caindo, os meus vídeos de terapias desaparecendo. Os caras invadiram a conta e começaram a sacanear. E aí, talvez a palavra seja essa também que você falou, do orgulho de não querer recomeçar. Eu entrei em contato com um amigo meu, eu falei, cara, olha o que está acontecendo, me ajuda. Ele simplesmente virou e falou assim, Galante, você tem que começar outro Instagram. Eu peguei, que eu não posso falar o palavrão, mas eu falei, nem é fando, né?
E aí ele falou, não, tem que começar, porque o algoritmo já entendeu, já viciou. Já... Falei, cara, não vai dar. Não vou fazer isso. Ele falou, a energia que você vai colocar insistindo nesse projeto, é melhor você persistir num novo. E aí, cara, foi muito louco isso, a explosão. Eu lembro até hoje, foi 12 de junho de 24. Eu comecei um novo projeto, videozinhos motivacionais, que era meio que a minha área. De 12 de junho a dezembro, eu tinha 485 seguidores. Só que grande parte desses seguidores, e aí entra na história do negativo. Ô, fulano, me segue aí, me curte. Por favor, meu amigo. Você implorando. E é incrível como as pessoas mais próximas a você não te dão apoio, não te dão... eu não sei explicar isso. Hoje, depois dá uma olhada nos meus stories hoje, eu escrevi assim, algo nesse sentido. Eu tô muito triste. Eu não lembro o complemento ali. E aí a continuação é: eu tô muito triste porque no começo você dizia que ia dar certo, tamo junto. Mas agora que estourou, você não tem um comentário, não tem um like, não tem um compartilhamento. Foi mais ou menos nesse sentido. Voltando ali só para dar sequência. 485 em janeiro de 2025 implorando. E aí eu fui atrás de curso, preparo, dedicação, empenho para entender o Instagram. Cara, de janeiro para dezembro, eu bati 59 mil seguidores. E aí você começa a escutar, nossa, que sorte. Nossa, assim. Eu sempre acreditei em você. Nossa, que legal. Mas até hoje a gente vê gente visualizando e não falando nada. Eu e a Andréia, a gente abriu o estúdio, as pessoas viram a cara. Virou riquinho. Agora tá jogando conversa fora, ganhando dinheiro jogando conversa fora. E a gente aprendeu a teoria do Vai falando e segue. E a gente sabe que o seu trabalho é incrível, sabe que vai dar certo. E aí eu te pergunto, como você faz, ou como que as pessoas chegam até você para você ser o influenciador? Você vai, bate na porta, ou pelo crescimento que você está tendo, as pessoas falam assim, eu queria que você falasse da minha empresa. Como é que é esse processo? Olha, hoje tem muita gente que vê os resultados, ou até mesmo não números, porque uma coisa que você falou, Galante, que muita gente se prendia a números. Exato. Porque, não sei se você lembra, tinha uma época que os famosos não postavam muito as visualizações dos stories. Sim. E as pessoas se prendiam muito a isso. E hoje eu aprendi que não é sobre o número que você vai entregar ali, ou que você tem, mas é o resultado que você consegue alcançar através do que você faz. Então, hoje, eu tenho muitos clientes que me procuram, mandam a mensaginha. Inclusive eu tenho alguns clientes que mandaram mensagem que às vezes não dá tempo de responder. E muitos comerciantes aprenderam a criar as mensagens automáticas do ChatGPT e mandam a mensagem automática. Aí você fica assim, cara, eu vou conversar com... Exato, eu penso a mesma coisa. Resposta... Aí você manda uma resposta também automatizada, né? Mas eu gosto muito de marcar reuniões, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, muito... Humanizado, né? Humanizado. Então, tem muita gente que comenta nos meus vídeos. Às vezes eu vou num lugar e eu falo assim, cara, eu sou influenciador e tal, gravo vídeo. Sério, nossa, eu tava procurando alguém pra fazer parceria e tal, não sei o que, vamos fazer. Legal. E aí eu ofereço. Tem vezes que eu mando algumas mensagens pra algumas empresas, alguns lugares próximos, e tem muita gente que manda mensagem. Eu gostei do seu conteúdo, achei muito bacana a forma que você se expressa, queria ver uma parceria. Só que tem muita empresa que a gente tem um grande problema. Hoje, eu trabalho como influenciador, então se a gente trabalha como influenciador, a gente tem que ter recursos. Né? O mínimo é ter um recurso. Por quê? O influenciador, ele abre a câmera, grava um vídeo, fala do meu produto, posta uma semana, acabou e já era. Não. Dependendo da forma que você é tratado pelo comerciante, você vai dar uma dedicação para eles. Sim. Eu tenho clientes que eu tenho parcerias que eles não precisam me pedir para fazer. Eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer. E eu sei que é um cliente que me ajuda, que quando eu ofereço nossos valores, não chora, não reclama, não
entendeu? Então, tem muito cliente que você... É o comprometimento de ambas as partes. Sim, né? Porque tem cliente que quando a gente fala assim, para fazer parceria, a gente tem um valor para você pagar o nosso trabalho, porque a gente gasta com aplicativo, a gente gasta com condução, a gente gasta tempo para editar os vídeos, não é só abrir o programa... E editar é o que mais demora, as pessoas não entendem. Gente, entenda uma coisa, influenciador, ele também tem um tempo muito importante na vida. E às vezes editar vídeo corrói muito do nosso tempo. E tem muitas dessas pessoas que a gente entrega o vídeo para elas e ainda faz a gente reeditar mais de 10 vezes porque eu não gostei da música. Eu não gostei dessa transição. E você, com toda a educação do mundo, você fala, vamos melhorar? O que você quer que a gente faça? Aí a gente deixa eles à vontade para fazer. Só que você tem que refazer todo o vídeo. Exatamente. Isso dá um trabalho, gente, que vocês não têm noção. E às vezes o vídeo é de 10 minutos, demora 1h30 para ser editado. Sim, eu costumo dizer, eu até postei alguma coisa no Instagram esse dia, que as minhas captações, eu vou captar algum vídeo para um comércio comum. Dá 15 minutos de vídeo. E desses 15 minutos eu tenho que transformar em 40 segundos. Exatamente. O trabalho que você tem de reduzir encaixes e transição e áudio, batida de som com a transição, gente, isso dá muito trabalho. Então a gente não cobra porque a gente quer ganhar dinheiro em cima dos comerciantes, é porque a gente tem que ter ali o nosso claro que também cobrar um valor exorbitante. Justo. Também, ser justo. Né? Porque tem muito empresário que eu entendo também, que tem os seus traumas, porque teve gente que cobrou valores exorbitantes, não entregou o que prometeu, e eles têm trauma de fechar com outros influenciadores. Então tem muita empresa que aprendeu a fechar na permuta. Eu fecho se você é assim. E aí a gente acaba cedendo, muitas das vezes, porque a gente precisa de portfólio. A gente precisa criar portfólio para outros clientes. Mas aí quando a gente cria esse portfólio e a gente consegue um cliente do mesmo segmento, pagando, e a gente deixa de oferecer esse serviço para esses que são só permuta, eles acham ruim. Aí eles acham que a gente está fazendo de maldade. Não, é porque a gente precisa. Gente, a gente investe dinheiro com equipamento. Andar com iPhone não é luxo mais. Exatamente. É ferramenta de trabalho. Agora, você ir gravar num comércio com um microfone que você compra na Shopee, as pessoas não estão aceitando mais. Porque realmente, eu penso assim, se eu vou realizar um trabalho, eu tenho que pelo menos investir em algo de qualidade pro meu cliente. Agora, gravar vídeo com aqueles áudios chiano, não flui, gente. Não adianta você ter um bom vídeo e não ter um bom áudio. Eu aprendi com um editor que o áudio é mais importante o áudio é mais importante do que o vídeo, do que a imagem em si. Hoje em dia tem gente que grava vídeo só com uma tela preta, uma escrita, mas a fala cativa as pessoas. Exato. Então o áudio tem muita importância. E hoje o investimento de um microfone, gente, é alto. Então por isso que a gente tem um valor ali pra gente cobrar. Então tem muito cliente que eu entro em contato, eu tenho lá uma mensagem que eu mando pra eles, converso com eles, não é nada robótico, né? Entendi. Então eu pergunto, eu falo, porque tem muito restaurante que é mensagens automáticas. Então você não consegue falar com o proprietário. Então a gente procura pessoas que conhecem um proprietário para fazer ponte, para a gente se conectar aos proprietários e oferecer, né, o trabalho como influenciador, como videomaker, enfim. Então tem muitos clientes que nos procuram, que me procuram, mandam mensagem, que gosta do nosso, ou alguma indicação de algum outro comércio. Isso acontece muito. Indicação é melhor indicação cliente, né? é melhor cliente. Ele já sabe, ele já viu o resultado e falou, cara, eu quero um trabalho que nem você fez com fulano. E graças a Deus a gente tem alguns clientes que são bem fiéis e quando eles podem indicar para outros comerciantes, porque quem tem comércio hoje é muito forte dentro do comércio, então conhece vários outros comerciantes. Eles fazem o business, né? Então, muitos procuram, mas muita gente vai atrás. Que nem eu tenho lojas grandes que eu ainda vou conseguir. Aí eu vou tentando, a insistência, eu vou chegar lá. Esse dia eu mandei uma mensagem pro BK. Eu falei assim, cara, eu vou mandar uma mensagem pro BK e o BK é um Instagram Brasil. Não é de cidade, é que nem o McDonald's. É nível Brasil, não é da cidade. E aí eu mandei uma mensagem, eu achei muito engraçado, porque eu mandei uma mensagem, sabe que você fala brincando? Eu sei. Poxa, eu sou fã de vocês, BK. Eu amo o lanche de vocês e falei assim, cara, eu gosto. Queria tanto uma parceria, poder criar um conteúdo pro BK daqui da minha cidade. Eles me responderam.
Eles falaram assim, cara, eu gostei muito da sua fala, hoje a gente ainda não tá procurando ainda influenciadores, mas quando tiver oportunidade, a gente vai procurar você. Eu falei, cara, que legal. Eles deram um retorno. Gente, um Instagram nível Brasil te dá um retorno. E não era robô, foi escrito. Exato. Eu falei assim, cara, que bacana. Então, a nossa persistência vai fazer a gente chegar no resultado ali que a gente quer. Então, eu busco parceiros sim, e busco também parceiros que reconheçam o nosso trabalho. Não é bom você ter um parceiro que você fala assim, cara, eu preciso receber também para pagar as contas, né? Você conhece o Felipe Tito? Conheço. Você sabe a história dele da Nike? Meu, eu não conheço a história em si, mas, cara, eu acho o trabalho dele incrível demais. Cara, a gente foi numa palestra dele. Sim. Faz o quê? Uma semana e meia? 2? Por aí. Na palestra ele contou. Ele fazia novela, enfim, ele tava zoado, tava ferrado. o tênis dele, cara, era ferradaço. E aí, no momento ali que ele passou numa loja, ele pegou, tirou a foto do tênis e começou a falar. Aí, Nike, obrigado pelos tênis que vocês me mandaram, sensacional, adorei, não sei o quê. E ele fez, tipo, vários e cada dia lançava um. Cara, de repente, toca o telefone dele. Aqui é o fulano de tal, diretor, não sei o quê, da Nike, não sei o quê. E ele contando a história, ele falou assim, meu, ferrou. Porque lá atrás, ele não tinha noção do que era crime virtual, como funcionava. Ele falou, cara, o que eu respondo? Não, eu tô ligando só para saber se realmente gostou dos tênis e tal, né? Aí ele, gostei, incrível. Então, eu tô querendo que você passe aqui, né, a gente marca um horário, para você pegar o que você quiser, porque ele tinha batido 1 milhão de seguidores, até ele brincou que ele era maior que o The Rock. Sim. Naquela época. E os caras ligaram para que ele fosse lá pegar o que ele quisesse. E aí ele deu uma de... brincou, né? De gostosão. Falou assim, deixa eu ver minha agenda aqui. Ele falou, cara, eu tava livre para ir naquele momento. Aí ele falou assim, eu vou fazer amanhã, vai que os caras desistem. Não, amanhã à tarde eu tenho. Então passa aqui. E ele falou que ele não tinha carro. Ele tava muito zoado. Ele chegou pro porteiro do prédio e falou que o porteiro tinha uma Meriva, ele até brincou, falou que era assim, era uma lasanha. O teto era de uma cor, o capô era de outro, o quê. Pediu o carro emprestado, eles eram amigos. O cara emprestou, ele parou 2 quadras antes, foi a pé. Ô, Felipe, tal, não sei o quê, papapá. Meu, pega o que você quiser. Ele falou, mas o que eu quiser mesmo? Ele falou, cara, eu nem jogava futebol, peguei 5 chuteiras e fui pegando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a passar lá. Pip. Ele falou assim, cara, 25 mil. Parece que deu 70 mil. E os caras, a sacola. Aí ele brincou e falou assim, deixa que eu te ajudo a levar. Não, pode deixar que eu tô fazendo academia, eu quero... Aí deu as chuteiras pros amigos. E a partir disso ele começou a entender que a imagem é importante. Então essa história do BK, né? Então, foi sorte? Não, foi ação de estar ali. E hoje o cara é gigantesco, né? Uma palestra do cara custa 80, 100 pau. Mas tem um começo. E é onde a gente está chegando ao final do programa, é onde eu quero fechar sobre os números. Essa semana passada aí, o Instagram derrubou milhões e milhões de seguidores e caras famosos. A pergunta que eu te faço, derrubou gigantescamente seus números? Não muito, mas derrubou, porque eu tava com... Pelo que eu tinha contado, inclusive eu tinha até comentado com alguns amigos, falei assim, cara, falta muito pouco pra eu bater 30 mil. Eu falei assim, cara, falta muito pouco pra eu bater 30 mil. E aí eu... Um dia dormi e tal, acordei, falei, tem uma coisa de errado. Eu falei, não tinha isso daqui de seguidores, eu tinha um pouco mais. Não era tanto também, mas era um pouco mais. Tinham caído vários Instagrams. Mas por quê? Porque eles não eram reais. Mas era tipo assim, eu acho que o número de... Eu tinha, se eu não me engano, era 27 mil, se eu não me engano. E aí eu conversei com um amigo meu. Eu falei, cara, o que aconteceu e tal? Ele falou assim, cara, o Instagram entrou, arrancou tudo que não era real, arrancou tudo que era comprado. Eu falei assim... E aí eu me lembrei de uma parada que me aconteceu um tempo atrás. Um cara na maldade, a gente tinha tido uma treta, a gente brigou e tal, e ele ficou putaço comigo. Ele sabia que meu Instagram era algo que eu lutava pra ser orgânico, luto pra ser orgânico até hoje. Ele pegou e colocou uma quantidade de seguidores no meu Instagram.
Pra que isso? Mas ele colocou da pior do que você imaginar. Eu gravei um vídeo, Das mas Arábias. chorando. Eu chorava. Eu falei, meu, me ajuda. Eu até tava procurando esses dias o vídeo. Eu não achei. E eu falando, gente, pelo amor de Deus, alguém sabe como que arranca isso? Eu não sabia como arrancava. Não tinha como. Aí você ia tirando. Meu, parece que quanto mais tirava, mais aparecia. E você vai mexendo no algoritmo, E eu falei, cara, e agora? O que eu faço? E aí, quando eu fiz a transição do meio cristão para o secular, para o profissional, eu tinha perdido muito seguidor já também. Eu tinha 49 mil na época de seguidores, porque eu já era muito conhecido no meio cristão. Então eu viajava, eu ia para outros estados, então eu já era conhecido, principalmente no Rio de Janeiro. Eu morei 7 anos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tive com várias gente famosas do meio cristão, e muitos deles me ajudaram muito a crescer o engajamento. Então eu já tinha esse conhecimento. Só que quando eu fiz essa transição, eu tive uma queda muito grande. Aí depois veio essa parada esses dias, eu falei assim, meu Deus, será que eu cometi algum crime, alguma coisa? Aí eu fui buscar informação, vi lá no Instagram o pessoal falando. Falei, ufa, pelo menos então quem era pra sair, saiu. Exato, e tá orgânico. E importante. estamos limpos, né? Exatamente. Vamos dizer assim, estamos limpos. Então, Sobre isso. foi ruim? Não. Eu acho que foi. Só selecionou, foi peneirou. Bom demais. Entendeu? Então, quem ali comprou muito seguidor ali... É o que eu falo. Uma hora as paradas Uma hora aparecem. aparece. Chefe, a gente tá chegando ao final do programa e eu queria que você... Você comentou há pouco que muita gente não te deu apoio, mas teve um cara que te deu apoio. Eu queria que você mandasse uma mensagem para ele, deixasse suas considerações finais e repetisse seus contatos. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Gente, quando eu comecei com essa ideia de influenciador secular, eu pedi muita ajuda para muito influenciador da cidade. E eu entendo eles que é difícil você ajudar alguém que tá chegando agora no meio. E você não conhece, você não sabe o que você vai divulgar dele. E eu tive muitos nãos. Muita gente que poderia ter me ajudado naquela época não ajudou e continuo amigo deles, tá? Não abri mão deles. Hoje gravo material para muito deles, mas teve uma pessoa em si que não pensou 2 vezes quando eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. E a gente nem se conhecia tanto quando eu pedi ajuda para ele. Foi o Davis. O Davis Rodrigo, ele abriu uma porta para mim aqui em Jundiaí que aonde eu vou, eu falo dele. Esse cara, ele me motiva. Esse cara, eu crio material pra ele, eu sou o produtor dele hoje, e toda vez que eu tô gravando com ele, cara, é incrível, e ele sempre, amigo, deu errado aqui, mas vamos correr atrás pra dar certo. Então sempre positivamente, é um cara que me levanta, é um cara que levanta as outras pessoas. Então eu sou grato a esse cara incrível. Davis, muito obrigado por ter acreditado no meu trabalho, por ter acreditado em mim, e eu tenho certeza que a gente vai chegar muito longe, e a televisão te espera, viu? Eu tenho certeza que a televisão ainda vai te chamar, você vai sambar muito nos programas, porque você é um cara incrível, meu. Então eu agradeço ao Davis, agradeço algumas outras pessoas também que já me ajudaram, mas em específico a ele, porque é um cara que não mediu esforço nenhum para ajudar um estranho, porque quando eu conheci ele era um estranho. Sim. Eu só fazia vídeo para ele, só prestava serviço para ele, e hoje é um cara que é meu amigo, é meu companheiro. A gente fica de madrugada conversando, rindo, falando de vídeo, projeto, e é isso. Eu acho que ainda tem pessoas boas ainda para estender a mão. E para quem ainda não conhece o nosso trabalho, tá lá o Instagram, Thiago Yuri Oficial. Tem muita coisa nova chegando lá no Instagram. Inclusive várias indicações novas e também conteúdo. A gente cria meme, motivacional. Para quem curte bastante música eletrônica também, a gente sempre coloca alguma coisa lá. Então a gente tá bem diversificado ali no nosso conteúdo. E também não posso deixar de agradecer a minha parceira Fechamento, que é a Palácio do Forno, que quando eu conversei com elas não mediram esforço e deixaram aqui essa delícia aqui para eles, para nós conhecer, se deliciarmos, e eu sou grato a eles. Então, muito obrigado Galante pela oportunidade, obrigado por me ouvir, foi um prazer imenso conhecer esse lugar, espero voltar outras vezes para contar novas histórias, novas experiências, e é isso, obrigado. Maravilha. Viu? Chefe, gratidão. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. E eu queria também agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer pessoas incríveis, assim como o Thiago. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen.
Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E a pizza agora é pra nós. Até o próximo programa. Fechou, irmãozão. Fechou. Então vamos lá. Isso é importante que você acabou de falar. E há pouco você falou que quebrou algumas vezes, que você fez um pouco de tudo. E me veio a palavra se reinventar. O que significa isso para você? Como é que você consegue colocar isso na internet, né? Quantos seguidores você tem? Qual que é o teu @? E vai seguindo essa linha de raciocínio. Vamos lá. Hoje eu tô com 25.700 seguidores, né? Meu Instagram é Thiago Yuri Oficial. E reinventar para mim é a palavra que me reside em tudo. Porque eu tentei várias vezes em vários âmbitos, já tentei em várias áreas, já tentei naquilo que eu gostava, naquilo que eu não gostava, naquilo que eu achava que era certo e que não era, aprendi, desaprendi. Então assim, eu acredito que reinventar é quando é como se fosse o plano B. Você acredita muito no plano A, mas você deposita tanta confiança no plano A que você às vezes esquece de planejar um plano B. E aí, às vezes, nesse meio tempo em que alguma coisa dá errado, você não sabe para onde correr. E é onde você tem que se reinventar. Do nada você tem que buscar uma estratégia para que você não pare, para que você não desista, não largue tudo e fale, não, agora acabou. Não, você vai se reinventar. Eu tive vários segmentos em que já trabalhei CLT em várias empresas, já vendi, já empreendi, tive sócio, desfiz sociedade, quebrei 2 vezes, e quando eu quebrei a última vez, que eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Só que quando eu parei para analisar a minha situação, eu tinha 2 opções apenas. Ou eu largava tudo e sumia, ou eu montava uma outra estratégia ali do nada, com alguma coisa que eu sabia fazer, não com tanta excelência, mas que eu poderia arriscar e tentar. E aí eu falei assim, cara, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de editar, eu gosto de montar, porque eu não arrisco isso. E algumas pessoas já tinham falado pra mim sobre essa área, e aí onde foi que eu falei, cara, eu vou me reinventar nisso. E eu peguei pouco que eu tinha, investi em alguns equipamentos e comecei a gravar pessoas aleatórias, comecei a gravar comércios, comecei a gravar amigos, comecei a fazer vídeos sem muita qualidade, e aí eu fui melhorando, fui pegando qualidade, fui aprendendo com alguns amigos que já estão na profissão já há muito tempo, e aí eu fui lapidando, até que um dia alguém falou pra mim assim, cara, do que quando você começou pra onde você está, você já melhorou muito. Evolui, né? Evoluiu muito. Só que eu não me prendi a isso, porque às vezes é bom pra ele, mas não é ainda bom pra você. Então hoje eu procuro sempre melhorar, sempre aprender, sempre crescer, porque quando você se reinventa, você não vai parar. Quando você chega num nível, eu tô quase. Não, a gente não nasceu pra ficar no quase, a gente nasceu pra avançar. A gente nasceu pra gente ir além. Nada de mediano, né? Nada de mediano, nada de momentâneo. Eu crio momentos, sim, mas eu não vivo momentos. Então, assim, eu falei, cara, eu vou aprender mais, eu vou chegar em pessoas e pedir ajuda. E o que mais me modificou é que eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Que tem a ver com orgulho. O orgulho, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. E eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E quando eu pedi a primeira vez, eu tive um não. A segunda, eu tive um não. Eu falei, cara, quantas vezes mais eu vou pedir ajuda e eu vou ter não? Eu falei, cara, eu não vou desistir por causa disso. E eu fui tentando. E até que um dia eu recebi um sim, eu falei, cara, eu vou aproveitar esse sim. E aí eu falei, cara, então eu vou pegar tudo que eu tenho e vamos fazer. E aí comecei. E aí eu conheci um editor daqui de Jundiaí. Eu fiz amizade com ele, comprei uns equipamentos com ele. E eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que é uma coisa que você não deve fazer com quem você conhece, mas eu preciso que você me ajude a melhorar minhas edições. Preciso que você me ajude a melhorar as minhas captações. E aí foi aonde eu fui reinventando. É o famoso plano B. E o plano B tá dando muito certo. Graças a Deus. Meu plano A foi por água abaixo.
Deu tudo errado. Só que eu falei, cara, eu acho que o plano A já tinha muita concorrência. Sim. Não que o plano B não tenha tanto, mas o plano B tá crescendo tanto no mercado em que tem empresas de marketing de audiovisual que não estão dando conta de atender seus clientes. E aí é onde a gente chega para complementar esse trabalho e atender todos os públicos. Então, hoje, reinventar... E se eu tiver que me reinventar de novo, eu tô pronto para isso também. Porque eu acho que quando você aprende a se reinventar uma vez, você não se limita. Mas não tenha dúvida. Você não se limita. Então, eu acho que se eu pudesse hoje dar um conselho na vida pra mim lá no futuro, eu falava, cara, mesmo que você quebre, mesmo que você dê errado várias vezes, não se limite a se reinventar. Que eu acho que, assim como um dia na pandemia, os empreendedores tiveram que aprender a trabalhar com delivery. Exato. E bem restrito, onde muitas empresas nasceram no delivery, né? Exato. Eu já ouvi bastante histórias de empresas que se reinventaram no delivery. Empresários grandes, empresários, comércios enormes, que tiveram que começar do pequeno. E hoje são grandes empresas. Então, acho que o reinventar é aquilo que te pega de surpresa. Mas você está disposto a colocar o checkmate e falar assim, não, eu vou atrás. E eu acho que o plantar gera uma colheita em que, se você coloca expectativa não no que você faz, mas no que você acredita, eu acho que tem tudo para ter uma grande colheita. Legal. E assim, quando o convidado vai falando, a minha mente vai borbulhando. Você falou da história do plano A. Cara, eu tava analisando o seguinte. Imagina o seguinte. Eu tenho quase 2 metros de altura. E vamos supor que meu plano A fosse ser jockey. Corredor de cavalo. Cara, não ia dar certo. Porque tem que ser baixinho, tem que ser leve, tem que ter lá a estrutura para aquilo. Então, entra naquele processo da insistência e persistência. Sim. Se você insiste muito naquilo que você acha que é o seu sonho, que vai dar certo, mas o vento não está a favor, você só está perdendo tempo. Sim. Né? Então, o importante, pegando o seu gancho, é você pegar o aprendizado do que deu certo dentro do errado, né? Não repetir o padrão e criar novos caminhos, como é o que está acontecendo contigo agora. E eu vejo o lado da internet de uma forma muito grande, porque tem muita gente que não conhece o processo, como você falou no começo, tem medo. E esse projeto que você falou, de ir nas lojas e apresentar o produto de uma forma, no primeiro momento, gratuita, no primeiro momento para fazer a pessoa conhecer, cara, já deu muito certo. Porque outro dia, não sei se chega a ser uma trend, mas eram alguns vídeos que apareciam de uma forma muito, muito forte. 20 pessoas assistiram o meu vídeo. As pessoas estão muito preocupadas com números. Sim. Cara, 20 pessoas é muita gente dentro de uma sala de aula. 100 pessoas é quase ali um auditório, vamos dizer assim. É que os números, a gente fica focado na 5 mil visualizações, 10 mil, tá tudo ótimo. A gente tem que pensar o que você falou, no crescimento. Mas dar valor para aquelas bolhas que estão sendo estouradas. E eu falo isso pelo seguinte, eu perdi o meu primeiro Instagram eu vou falar que é um abençoado, porque ele entrou para me sacanear, começou a vender fogão, geladeira, lembra que tinha nos stories? Sim. Ali? Eu acordei, na época eu tava com 13 mil seguidores. Cara, eu acordei e eu vi os meus números caindo, os meus vídeos de terapias desaparecendo. Os caras invadiram a conta e começaram a sacanear. E aí, talvez a palavra seja essa também que você falou, do orgulho de não querer recomeçar. Eu entrei em contato com um amigo meu, eu falei, cara, olha o que tá acontecendo, me ajuda. Ele simplesmente virou e falou assim, Galante, você tem que começar outro Instagram. Eu peguei, que eu não posso falar o palavrão, mas eu falei, nem é fando, né? E aí ele falou, não, tem que começar, porque o algoritmo já entendeu, já viciou, Eu falei, cara, não vai dar, não vou fazer isso. Ele falou, a energia que você vai colocar insistindo nesse projeto, é melhor você persistir num novo. E aí, cara, foi muito louco isso, a explosão. Eu lembro até hoje, foi 12 de junho de 24. Eu comecei um novo projeto,
videozinhos motivacionais, que era meio que a minha área. De 12 de junho a dezembro, eu tinha 485 seguidores. Só que grande parte desses seguidores, e aí entra na história do negativo. Ô, fulano, me segue aí, me curte. Por favor, meu amigo. Você implorando. E é incrível como as pessoas mais próximas a você não te dão um apoio, não te dão... eu não sei explicar isso. Hoje, depois dá uma olhada nos meus stories hoje, eu escrevi assim, algo nesse sentido. Eu tô muito triste. Eu não lembro o complemento ali. E aí a continuação eu tô muito triste porque no começo você dizia que ia dar certo, tamo junto. Mas agora que estourou, você não tem um comentário, não tem um like, não tem um compartilhamento. Foi mais ou menos nesse sentido. Voltando ali só pra dar sequência. 485 em janeiro de 2025 implorando. E aí eu fui atrás de curso, preparo, dedicação, empenho para entender o Instagram. Cara, de janeiro para dezembro, eu bati 59 mil seguidores. E aí você começa a escutar, nossa, que sorte. Nossa, assim. Eu sempre acreditei em você. Nossa, que legal. Mas até hoje a gente vê gente visualizando e não falando nada. Eu e a Andréia, a gente abriu o estúdio, as pessoas viram a cara. Virou riquinho. Agora tá jogando conversa fora, ganhando dinheiro jogando conversa fora. E a gente aprendeu a teoria do Vai falando e segue. E a gente sabe que o seu trabalho é incrível, sabe que vai dar certo. E aí eu te pergunto, como você faz, ou como que as pessoas chegam até você para você ser o influenciador? Você vai, bate na porta, ou pelo crescimento que você está tendo, as pessoas falam assim, eu queria que você falasse da minha empresa. Como é que é esse processo? Olha, hoje tem muita gente que vê os resultados, ou até mesmo não números, porque uma coisa que você falou, Galante, que muita gente se prendia a números. Exato. Porque, não sei se você lembra, tinha uma época que os famosos não postavam muito as visualizações dos stories. Sim. E as pessoas se prendiam muito a isso. E hoje eu aprendi que não é sobre o número que você vai entregar ali, ou que você tem, mas é o resultado que você consegue alcançar através do que você faz. Então, hoje, eu tenho muitos clientes que me procuram, mandam a mensaginha, inclusive eu tenho alguns clientes que mandaram mensagem que às vezes não dá tempo de responder. E muitos comerciantes aprenderam a criar as mensagens automáticas do ChatGPT e mandam a mensagem automática. Aí você fica assim, cara, eu vou conversar com... Exato, eu penso a mesma coisa. Resposta... Aí você manda uma resposta também automatizada, né? Mas eu gosto muito de marcar reuniões, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, muito... Humanizado, né? Humanizado. Então, tem muita gente que comenta nos meus vídeos. Às vezes eu vou num lugar e eu falo assim, cara, eu sou influenciador e tal, gravo vídeo. Sério, nossa, eu tava procurando alguém pra fazer parceria e tal, não sei o que, vamos fazer. Legal. E aí eu ofereço. Tem vezes que eu mando algumas mensagens pra algumas empresas, alguns lugares próximos, e tem muita gente que manda mensagem. Eu gostei do seu conteúdo, achei muito bacana a forma que você se expressa, queria ver uma parceria. Só que tem muita empresa que a gente tem um grande problema. Hoje, eu trabalho como influenciador. Então, se a gente trabalha como influenciador, a gente tem que ter recursos. Sim, né? O mínimo é ter um recurso. Por quê? O influenciador, ele abre a câmera, grava um vídeo, fala do meu produto, posta uma semana, acabou, já era. Não. Dependendo da forma que você é tratado pelo comerciante, você vai dar uma dedicação para eles. Sim. Eu tenho clientes que eu tenho parcerias que eles não precisam me pedir para fazer. Eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer. E eu sei que é um cliente que me ajuda, que quando eu ofereço nossos valores, não chora, não reclama, não... Entendeu? Então, tem muito cliente que você... É um comprometimento de ambas as partes. Sim, porque tem cliente que quando a gente fala assim, para fazer parceria, a gente tem um valor para você pagar o nosso trabalho, porque a gente gasta com aplicativo, a gente gasta com condução, a gente gasta tempo para editar os vídeos, não é só abrir o programa... E editar é o que mais demora, as pessoas não entendem. Gente, entenda uma coisa. Influenciador, ele também tem um tempo muito importante na vida. E às vezes editar vídeo corrói muito do nosso tempo.
E tem muitas dessas pessoas que a gente entrega o vídeo pra elas e ainda faz a gente reeditar mais de 10 vezes porque eu não gostei da música. Ah, eu não gostei dessa transição. E você, com toda a educação do mundo, você fala, vamos melhorar? O que você quer que a gente faça? Aí a gente deixa eles à vontade pra fazer. Só que você tem que refazer todo o vídeo. Exatamente. Isso dá um trabalho, gente, que vocês não têm noção. E às vezes o vídeo é de 10 minutos, demora 1h30 pra ser editado. Sim, eu costumo dizer, eu até postei alguma coisa no Instagram esse dia, que as minhas captações, eu vou captar algum vídeo para um comércio comum, dá 15 minutos de vídeo. E desses 15 minutos eu tenho que transformar em 40 segundos. Exatamente. O trabalho que você tem de reduzir encaixes e transição e áudio, batida de som com a transição, gente, isso dá muito trabalho. Então a gente não cobra porque a gente quer ganhar dinheiro em cima dos comerciantes, é porque a gente tem que ter ali o nosso claro que também cobrar um valor exorbitante. Justo, também, ser justo. Né? Porque tem muito empresário que eu entendo também, que tem os seus traumas, porque teve gente que cobrou valores exorbitantes, não entregou o que prometeu, e eles têm trauma de fechar com outros influenciadores. Então tem muita empresa que aprendeu a fechar na permuta. Eu fecho se você é assim. E aí a gente acaba cedendo, muitas das vezes, porque a gente precisa de portfólio. A gente precisa criar portfólio para outros clientes. Mas aí quando a gente cria esse portfólio e a gente consegue um cliente do mesmo segmento, pagando, e a gente deixa de oferecer esse serviço para esses que são só permuta, eles acham ruim. Aí eles acham que a gente está fazendo de maldade. Não, é porque a gente precisa. Gente, a gente investe dinheiro com equipamento. Andar com iPhone não é luxo mais. Exatamente. É ferramenta de trabalho. Agora, você ir gravar num comércio com um microfone que você compra na Shopee, as pessoas não estão aceitando mais. Porque realmente, eu penso assim, se eu vou realizar um trabalho, eu tenho que pelo menos investir em algo de qualidade pro meu cliente. Agora, gravar vídeo com aqueles áudios chiano, não flui, gente. Não adianta você ter um bom vídeo e não ter um bom áudio. Eu aprendi com um editor que o áudio é mais importante. O áudio é mais importante do que o vídeo, do que a imagem em si. Hoje em dia tem gente que grava vídeo só com uma tela preta, uma escrita, mas a fala cativa as pessoas. Exato. Então o áudio tem muita importância. E hoje o investimento de um microfone, gente, é alto. Então por isso que a gente tem um valor ali pra gente cobrar. Então tem muito cliente que eu entro em contato, eu tenho lá uma mensagem que eu mando pra eles, converso com eles, não é nada robótico, né? Entendi. Então eu pergunto, eu falo, porque tem muito restaurante que é mensagens automáticas, então você não consegue falar com o proprietário. Então a gente procura pessoas que conhecem um proprietário para fazer ponte, pra gente se conectar aos proprietários e oferecer, né, o trabalho como influenciador, como videomaker, enfim. Então tem muitos clientes que me procuram, mandam mensagem, que gosta do nosso, ou alguma indicação de algum outro comércio. Isso acontece muito. Indicação é melhor indicação cliente, né? É melhor cliente. Ele já sabe, ele já viu o resultado e falou, cara, eu quero um trabalho que nem você fez com fulano. E graças a Deus a gente tem alguns clientes que são bem fiéis e quando eles podem indicar para outros comerciantes, porque quem tem comércio hoje é muito forte dentro do comércio, então conhece vários outros comerciantes. Eles fazem o business, né? Então, muitos procuram, mas muita gente vai atrás. Que nem eu tenho lojas grandes que eu ainda vou conseguir. Aí eu vou tentando, a insistência, eu vou chegar lá. Esse dia eu mandei uma mensagem pro BK. Eu falei assim, cara, eu vou mandar uma mensagem pro BK e o BK é um Instagram Brasil. Não é de cidade, é que nem o McDonald's. É nível Brasil, não é da cidade. E aí eu mandei uma mensagem, eu achei muito engraçado, porque eu mandei uma mensagem, sabe que você fala brincando? Eu sei. Poxa, eu sou fã de vocês, BK. Eu amo o lanche de vocês e falei assim, cara, eu queria tanto uma parceria, poder criar um conteúdo pro BK daqui da minha cidade. Eles me responderam. Eles falaram assim, cara, eu gostei muito da sua fala, hoje a gente ainda não tá procurando ainda influenciadores, mas quando tiver oportunidade, a gente vai procurar você. Eu falei, cara, que legal. Eles deram um retorno. Gente, um Instagram nível Brasil te dá um retorno. E não era robô, foi escrito. Exato. Eu falei assim, cara, que bacana. Então, a nossa persistência vai fazer a gente chegar no resultado ali que a gente quer. Então eu busco parceiros sim, e busco também parceiros que reconheçam o nosso trabalho. Não é bom você ter um parceiro que você fala assim, cara, eu preciso receber também para pagar as contas, né? Você conhece o Felipe Tito? Conheço. Você sabe a história dele da Nike? Meu, eu não conheço a história em si, mas, cara, eu acho o trabalho dele incrível demais.
Cara, a gente foi numa palestra dele. Sim. Faz o quê? Uma semana e meia? 2? Por aí. Na palestra ele contou. Ele fazia novela, enfim, ele tava zoado, tava ferrado. o tênis dele, cara, era ferradaço. E aí, no momento ali que ele passou numa loja, ele pegou, tirou a foto do tênis e começou a falar. Aí, Nike, obrigado pelos tênis que vocês me mandaram, sensacional, adorei, não sei o quê. E ele fez, tipo, vários, e cada dia lançava um. Cara, de repente, toca o telefone dele. Aqui é o fulano de tal, diretor, não sei o quê, da Nike, não sei o quê. E ele contando a história, falou assim, ferrou. Porque lá atrás, ele não tinha noção do que era crime virtual, como funcionava. Ele falou, cara, o que eu respondo? Não, eu tô ligando só pra saber se realmente gostou dos tênis e tal, né? Aí ele, gostei, incrível. Então, eu tô querendo que você passe aqui, né, a gente marca um horário, pra você pegar o que você quiser, porque ele tinha batido 1 milhão de seguidores, até ele brincou que ele era maior que o The Rock. Sim. Naquela época. E os caras ligaram pra que ele fosse lá pegar o que ele quisesse. E aí ele deu uma brincou, né, de gostosão, falou assim, deixa eu ver minha agenda aqui. Ele falou, cara, eu tava livre pra ir naquele momento. Aí ele falou assim, eu vou fazer amanhã, vai que os caras desistem. Não, amanhã à tarde eu tenho, então passa aqui. E ele falou que ele não tinha carro. Ele tava muito zoado. Ele chegou pro porteiro do prédio e falou que o porteiro tinha uma Meriva, ele até brincou, falou que era uma lasanha. O teto era de uma cor, o capô era de outro, sei o quê. Pediu o carro emprestado, eles eram amigos. O cara emprestou, ele parou 2 quadras antes, foi a pé. Ô, Felipe, tal, não sei o quê, papapá. Pega o que você quiser. Ele falou, mas o que eu quiser mesmo? Ele falou, eu nem jogava futebol, peguei 5 chuteiras e fui pegando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a passar lá. Pip. Ele falou assim, cara, 25 mil. Parece que deu 70 mil. E os caras, a sacola. Aí ele brincou e falou assim, deixa que eu te ajudo a levar o carro. Não, pode deixar que eu tô fazendo academia, eu quero... Aí deu as chuteiras pros amigos. E a partir disso ele começou a entender que a imagem é importante. Então essa história do BK, né? Então, foi sorte? Não, foi ação de estar ali. E hoje o cara é gigantesco, sim, né? Uma palestra do cara custa 80, 100 pau. Mas tem um começo. E é onde a gente está chegando ao final do programa, e é onde eu quero fechar sobre os números. Essa semana passada aí, o Instagram derrubou milhões e milhões de seguidores e caras famosos. A pergunta que eu te faço, derrubou gigantescamente seus números? Não muito, mas derrubou, porque eu tava pelo que eu tinha contado, inclusive eu tinha até comentado com alguns amigos, falei assim, cara, falta muito pouco pra eu bater 30 mil. Eu falei assim, cara, falta muito pouco pra eu bater 30 mil. E aí eu, todo dia dormi e tal, acordei, e tem uma coisa de errado. Eu falei, não tinha isso daqui de seguidores, eu tinha um pouco mais. Não era tanto também, mas era um pouco mais. Tinham caído vários Instagrams. Mas por quê? Porque eles não eram reais. Mas era tipo assim, eu acho que o número eu tinha, se eu não me engano, era 27 mil, se eu não me engano. E aí eu conversei com um amigo meu. Eu falei, cara, o que aconteceu e tal? Ele falou assim, cara, o Instagram entrou, arrancou tudo que não era real, arrancou tudo que era comprado. Eu falei assim... E aí eu me lembrei de uma parada que me aconteceu um tempo atrás. Um cara na maldade, a gente tinha tido uma treta, a gente brigou e tal. E ele ficou putaço comigo. Ele sabia que meu Instagram era algo que eu lutava pra ser orgânico, luto pra ser orgânico até hoje. Ele pegou e colocou uma quantidade de seguidores no meu Instagram. Pra que isso? Mas ele colocou da pior do que você imaginar. Eu gravei um vídeo, mas chorando. Eu chorava, eu falei, me ajuda. Eu até tava procurando esses dias o vídeo, eu não achei. E eu falando, gente, pelo amor de Deus, alguém sabe como que arranca isso? Eu não sabia como arrancava. Não tinha como. Aí você ia tirando. Parece que quanto mais tirava, mais aparecia. E você vai mexendo no algoritmo. E eu falei, cara, e agora? O que eu faço? E aí, quando eu fiz a transição do meio cristão para o secular, para o profissional,
eu tinha perdido muito seguidor já também. Eu tinha 49 mil na época de seguidores, porque eu já era muito conhecido no meio cristão. Então eu viajava, eu ia para outros estados, então eu já era conhecido, principalmente no Rio de Janeiro. Eu morei 7 anos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tive com várias gente famosas do meio cristão. E muitos deles me ajudaram muito a crescer o engajamento. Então eu já tinha esse conhecimento. Só que quando eu fiz essa transição, eu tive uma queda muito grande. Aí depois veio essa parada esses dias, eu falei assim, meu Deus, será que eu cometi algum crime, alguma coisa? Aí eu fui buscar informação, vi lá no Instagram o pessoal falando, falei, ufa, pelo menos então quem era pra sair, saiu. Exato, e tá orgânico. E agora estamos limpos, né? Exatamente. Vamos dizer assim, estamos limpos. Então, foi ruim? Não, eu acho que foi. Só selecionou, peneirou. Bom demais, entendeu? Então quem ali comprou muito seguidor ali... É o que eu falo. Uma hora as paradas aparecem. Uma hora aparece. Chefe, a gente tá chegando ao final do programa e eu queria que você... Você comentou há pouco que muita gente não te deu apoio, mas teve um cara que te deu apoio. Eu queria que você mandasse uma mensagem pra ele, deixasse suas considerações finais e repetisse seus contatos. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Gente, quando eu comecei com essa ideia de influenciador secular... Eu pedi muita ajuda para muito influenciador da cidade. E eu entendo eles que é difícil você ajudar alguém que tá chegando agora no meio. E você não conhece, você não sabe o que você vai divulgar dele. E eu tive muitos nãos. Muita gente que poderia ter me ajudado naquela época não ajudou. E continuo amigo deles, tá? Não abri mão deles. Hoje gravo material para muito deles. Mas teve uma pessoa em si que não pensou 2 vezes quando eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. E a gente nem se conhecia tanto quando eu pedi ajuda pra ele. Foi o Davis. O Davis Rodrigo, ele abriu uma porta pra mim aqui em Jundiaí que aonde eu vou, eu falo dele. Esse cara, ele me motiva. Esse cara, eu crio material pra ele, eu sou o produtor dele hoje, e toda vez que eu tô gravando com ele, cara, é incrível, e ele sempre, amigo, deu errado aqui, mas vamos correr atrás pra dar certo. Então sempre positivamente, é um cara que me levanta, é um cara que levanta as outras pessoas. Então eu sou grato a esse cara incrível. Davis, muito obrigado por ter acreditado no meu trabalho, por ter acreditado em mim, e eu tenho certeza que a gente vai chegar muito longe, e a televisão te espera, viu? Eu tenho certeza que a televisão ainda vai te chamar, você vai sambar muito nos programas, porque você é um cara incrível, meu. Então eu agradeço ao Davis, agradeço algumas outras pessoas também que já me ajudaram, mas em específico a ele, porque é um cara que não mediu esforço nenhum pra ajudar um estranho, porque quando eu conheci ele era um estranho. Sim. Eu só fazia vídeo pra ele, só prestava serviço pra ele, e hoje é um cara que é meu amigo, é meu companheiro, a gente fica de madrugada conversando, rindo, falando de vídeo, projeto, e é isso. Eu acho que ainda tem pessoas boas ainda para estender a mão. E para quem ainda não conhece o nosso trabalho, tá lá o Instagram, Thiago Yuri Oficial. Tem muita coisa nova chegando lá no Instagram. Inclusive várias indicações novas e também conteúdo. A gente cria meme, motivacional, para quem curte bastante música eletrônica também, a gente sempre coloca alguma coisa lá. Então a gente tá bem diversificado ali no nosso conteúdo. E também não posso deixar de agradecer a minha parceira Fechamento, que é a Palácio do Forno, que quando eu conversei com elas, não mediram esforço, deixaram aqui essa delícia aqui para eles, para nós conhecer, se deliciarmos, e eu sou grato a eles. Então, muito obrigado Galante pela oportunidade, obrigado por me ouvir, foi um prazer imenso conhecer esse lugar, espero voltar outras vezes para contar novas histórias, novas experiências, e é isso, obrigado. Maravilha. Viu? Chefe, gratidão. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. E eu queria também agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer pessoas incríveis, assim como o Thiago. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E a pizza agora é para nós. Até o próximo programa.